Eu agradeço a professora Saíde, professor Bruno Padovano, pelo convite. Da metrópole fluvial, colocada aqui para nós, está muito ligado ao uso múltiplo das águas e o desenvolvimento urbano da orla fluvial da macrometrópole paulista, que envolve praticamente 5 regiões metropolitanas, né, que vocês conhecem, né? E aqui nesse slide, pelo menos o que eu vou comentar, do ponto de vista da cultura de construção de canais, infelizmente, na América do Sul, no Brasil, nós não temos uma cultura consequente de estruturação de uma rede de canais artificiais para uma navegação interior que possa estruturar uma rede de cidades, portos fluviais, né? Nós temos, evidentemente, rios naturalmente navegáveis e, enfim, o que a gente pode dizer, basicamente, que o grande sucesso que nós temos do ponto de vista da arte de construir canais é a sucessão de lagos artificiais que constitui a hidrovia Tietê-Paraná, né? E que é uma hidrovia interior regional. E esse slide aqui mostra que você tem aqui, digamos, o início da hidrovia Tietê-Paraná, em direção ao Rio Paraná, e aqui, onde eu estou apontando, a região metropolitana de São Paulo, que é essa daqui, né? Onde alguns engenheiros do final do século XIX, início do século XX, fizeram algumas propostas ligadas aos melhoramentos do rio, né? Basicamente, nós temos 2 grandes engenheiros, um extraordinário engenheiro que é o Saturnino de Brito, que praticamente condensa uma série de projetos do século XIX, e um outro engenheiro contemporâneo, que é o Asa Billings, também vocês conhecem, eu imagino, né? Que faz os dois, tanto um quanto o outro, percebem, né, a condição do rio Tietê aqui nas cabeceiras e percebe que tem uma situação na planta, né, em planta, que sugere essa ligação aqui, né, digamos, no alto da serra. Inclusive, tem propostas de ligação até o rio Sorocaba, né, que vocês devem, não sei se todos conhecem, né? Mas não vou falar sobre isso, né? Eu vou direto ao conceito principal, que é o seguinte: todo mundo conhece, acho que existe uma cultura de construção de canais interiores do ponto de vista das hidrovias regionais, que significa que o transporte fluvial de cargas, né, de baixo valor agregado, de uma cidade para outra, num estirão navegável, do ponto de vista da viabilidade econômica, digamos, 200, 300 quilômetros. E o trabalho que nós fizemos na FAO, colaborando num diálogo com o Departamento Hidroviário, que é o escritório público de projetos do Governo do Estado, que tem a competência de projetar e construir e manter as hidrovias interiores do Estado, foi a FAO contribuindo no diálogo que competeria a nós, que seria a articulação arquitetônica e urbanística dos estudos de pré-viabilidade técnica, econômica e ambiental do hidroanel metropolitano de São Paulo. E do nosso ponto de vista, do arquiteto, nós teríamos que começar com uma série de conceitos para estruturar nossa linha de argumentação. Nos baseamos em 3 grandes leis: Lei Federal de Recursos Hídricos, a Lei Federal de Mobilidade e a Lei Federal de Resíduos Sólidos. Na época que nós fizemos esse estudo, em 2011, a Lei de Resíduos tinha recentemente sido promulgada, né? E esses conceitos dessas 3 leis, dessas 3 políticas públicas federais que abrem um diálogo para estados e municípios, serviram de pressupostos conceituais para alavancar nossa linha de argumentação com os conceitos que a gente fez questão de colocar em debate, que era o conceito de hidrovia urbana, que é diferente de hidrovia regional.
Então, o conceito de hidrovia urbana traz alguns pressupostos da hidrovia regional, como, por exemplo, o transporte fluvial de cargas, mas, no caso, seria transporte fluvial urbano de cargas, de baixo valor agregado, mas não seriam as commodities, grãos, minério, seriam outras coisas, né? E nós fomos nessa linha de raciocínio, conceituando navegação fluvial urbana, dentro desse conceito, um outro conceito que é o transporte fluvial urbano, dentro desse conceito transporte fluvial urbano de cargas e transporte fluvial urbano de passageiros. E depois, no item transporte fluvial urbano de cargas, nós conceituamos transporte fluvial urbano de cargas públicas e transporte fluvial urbano de cargas comerciais. Normalmente, o pessoal pergunta assim, tanto para a equipe da engenharia lá do departamento hidroviário, né, ou mesmo na FAO, os estudantes, quando vai ficar pronto, quanto vai custar? Então, esse PowerPoint, que é um resumo, ele apresenta assim que a situação nossa aqui da bacia hidrográfica do Alto Tietê, nós não temos mais a natureza, para o bem e para o mal, infelizmente. Infelizmente, todos os córregos, todos os rios da bacia hidrográfica do Alto Tietê estão, infelizmente, comprometidos com a poluição, direta ou difusa, né? A gente pode dizer que todos os rios, infelizmente, são canais de esgoto a céu aberto. E exatamente a nossa linha de argumentação, diferente do que as pessoas podem imaginar, porque às vezes associam uma condição de navegação num corpo d'água, uma região portuária, com uma região poluidora, nós argumentamos que se não fosse interrompida a navegação fluvial em 1920, provavelmente os barcos que não deixariam a navegação de carga, por exemplo, não deixariam os canais do Tietê e Pinheiros ficar nessa situação, né? Então, a proposta do hidroanel para o transporte fluvial urbano de cargas é para realmente contribuir para a questão da qualidade das águas urbanas e também, como a gente sabe que a gestão da qualidade das águas urbanas está visceralmente ligada à gestão integrada, intersetorial dos resíduos sólidos, então nós estamos sugerindo que seja transportado como cargas públicas, que nós dividimos em 5 categorias, são os resíduos. E nós insistimos em dizer que hoje, da situação que está São Paulo, nós temos 5 hidrovias urbanas. Já existem 5 hidrovias urbanas, 3 canais e 2 lagos artificiais. Então, a primeira hidrovia urbana é a hidrovia urbana do Tietê. A estaca zero está aqui na barragem aqui de Edgar de Souza. Então, aqui é Edgar de Souza. E nós temos a primeira eclusa urbana, dentro desse conceito de hidrovias urbanas, eu queria, então, renomear. Eu não gosto muito do nome Cebolão, porque é dessas grosserias urbanas rodoviaristas, dá o nome da primeira eclusa urbana do Brasil de Cebolão. Eu preferia nomear essa eclusa como a primeira eclusa urbana do Brasil, como eclusa da Foz do Pinheiros, né? E o governo do Estado está construindo, acho que já estão instalando as comportas, o sistema eletromecânico, a parte civil está pronta, da segunda eclusa urbana do Brasil, que é aqui ao lado da barragem móvel da Penha, né? E parece, segundo as últimas informações do Departamento Hidroviário, que já está o edital pronto para reabrir o canal, né? Acho que acabou a pilha. Mas reabrir o canal do Tietê, da Penha até Mogi das Cruzes, até Itaiaçupeba, né? Então, a primeira eclusa que nós temos das 5 hidrovias urbanas que já existem, são hidrovias urbanas latentes. No mínimo, tem a navegação de serviço, né? Os barcos com draga, etc., né? Então, essa tem 45 quilômetros, vai ganhar mais 11 quilômetros. Depois, nós temos a hidrovia urbana do Pinheiros Inferior, que está separada da primeira por uma estrutura, chamada Estrutura do Retiro, aqui do lado do presídio de Pinheiros, perto daquela ponte ferroviária. É uma hidrovia significativa para a escala de São Paulo, a gente não dá valor, mas 10 quilômetros, pessoal, é exatamente o trecho do Rio Sena entre o
o rodoanel deles, a antiga muralha, que é o Boulevard Periférico. Então, isso aqui, quer dizer, nem o parisiense conhece esse trecho do Rio Sena, de 10 quilômetros, conhece aqueles trechos de 3,5 quilômetros, sei lá, da Torre Eiffel até Notre-Dame, até a foz do Canal de Midi, Canal de Saint-Martin. Então, o Pinheiros Inferior, que das 3 hidrovias urbanas latentes em canais na metrópole, ele tem 10 quilômetros, mas ele está situado numa região importantíssima, também para o bem ou para o mal, pelo nosso desequilíbrio das redes de cidades, injustiça social. A região metropolitana de São Paulo concentra muita renda e, lamentavelmente, a concentração da concentração de renda está aqui. Então, o Pinheiro Superior está separado do Pinheiros Inferior por uma barragem, que é da Traição. O engenheiro Billings projetou eclusa, tem 2 câmeras de eclusa lá prontas, não vai dar para falar sobre isso. Tem praticamente 17 quilômetros, 15 do Pinheiros e 2 quilômetros do Canaleto, aí do Guarapiranga. E depois nós temos as outras hidrovias urbanas, que nós estamos chamando aqui, que constitui o hidroanel, o Sistema Metropolitano de Hidrovias. Esse lago artificial do início do século XX, que evidentemente vocês sabem que o objetivo principal é o abastecimento humano, e que nós temos aqui um grande mérito, que é a nossa defesa, que se fosse ensaiar o transporte fluvial urbano de passageiros, o mais importante não seria nos canais, mas seria nas represas, que seria travessias lacustres, ligando os 2 corredores de ônibus, da Mboi-Mirim e a Avenida Atlântica aqui, E o quinto hidrovia urbana é da Billings, que é um mundo, um mar. De orla, passa de 500 quilômetros de orla, Mas de estirão navegável no compartimento Pedreira, que é o compartimento que vai até o dique da rodovia Anchieta, a margem esquerda, boa parte, praticamente é São Paulo, município de São Paulo. O segundo município com frente de água nessa represa é São Bernardo. E a travessia lacustre facilitaria a vida de muitos moradores aí, Já existem 3 balsas operadas pelo DERS. Essas balsas aí eram de manutenção da linha de transmissão. E nós estamos defendendo, digamos, a implementação de um sistema de transporte, travessias lacustres por barcos, não por pontes físicas, integrados no bilhete único com trens e ônibus, corredores. Temos também outro trecho, que é o compartimento Rio Grande, que não está poluído, para se aproximar, aí sim, já aí a coisa nova, Porque você fala assim, mas esse projeto vai ficar pronto quanto? Não gasta muito para implementar já um sistema municipal de hidrovias ou um sistema metropolitano de hidrovias, porque as instalações portuárias para isso não seriam muito complicadas e os corpos d'água já existem. Então, aqui nós temos 180 quilômetros já de estirão navegável. Olha que o cálculo não é esse, quando você contabiliza as travessias lacustres em pontas de penínsulas e fundo dos braços. Então, isso aqui aumenta muito se você contabilizar as rotas. Então, com a conclusão da eclusa da Penha, a navegação vai chegar até praticamente a foz do córrego Itaquera, ou córrego Itaim. Tem lá uma barragem tectônica, um afloramento de rocha famoso, perto do bairro dos Pimentas, onde nós, da FAO, da Arquitetura, sugerimos para o Departamento Hidroviário a implementação de mais 2 novos lagos-canais, chamamos de lagos-canais, que eu vou mostrar logo adiante. Então, aqui passou para 191, aqui passou para 218 quilômetros, com a construção aqui desses 3 novos lagos-canais, que nesse diagrama está como um canal estreito, mas na verdade são lagos. E depois o canal de transposição, Billings-Taia-Supeba, que passaria para 240 quilômetros. E esse daqui, que também a FAO fez uma sugestão, tanto para o Departamento Hidroviário quanto para a Implaza, em alternativa ao que estão se chamando ralão, ou anterior ao ralão,
que é muito baseado no projeto do Rio Thames, em Londres, nós estamos propondo uma reforma urbana radical, isso é no longo prazo, né? Que começaria de Jusante para Montante, na região onde era o departamento hidroviário Bom Retiro, né? Passando pelo Parque Dom Pedro, mas principalmente na região do Tamanduateí, que lá na FAO, no grupo de pesquisa Metrópole Fluvial, nós chamamos de bairros fluviais do Tamanduateí. A Prefeitura de São Paulo chama a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí. Começaria de lá, né? Uma reforma radical dos canais, inclusive com abertura de canais laterais, onde, perto do Braço Alvarenga, em São Bernardo, teria um canal de partilha para fazer a transposição das águas, né, além da navegação, para o compartimento pedreira. Esse aspecto dos usos múltiplos das águas, das hidrovias, não vai dar tempo de falar agora, porque eu já estou quase no final, né? Mas, quem sabe, na hora do debate, a gente podia voltar a esse assunto. Porque, na verdade, o tempo todo é uso múltiplo. Por exemplo, o hidroanel exterior, que é o Billings-Itaiaçupeba, ele tem uma possibilidade de transferir água do sistema Tietê-Cabeceiras para o sistema Billings, né? E vice-versa, como o governo do estado fez uma obra provisória, né? E o hidroanel interior, que é o Billings-Tamanduateí, também tem esse papel. Então, enfim, são alguns diagramas daquela região, que é uma das mais antigas, é um dos caminhos mais antigos do Brasil, né? Esse caminho de Zanzala, que é onde está indo Tibiriçá, tem lá uma alça ferroviária, e nós fizemos uma proposta invertida. Vocês devem saber, não sei, sabe que as revoluções industriais da Inglaterra, da Bélgica, França, mais tardiamente Holanda, mas principalmente da Inglaterra, a mais notável, ela se baseou no canal de Languedoc, o canal de Midi, que liga Bordeaux a Marselha, construíram os canais da Inglaterra que viabilizaram a Revolução Industrial. E depois, mais tarde, né, os ingleses inventaram a ferrovia a partir do canal, né? Quer dizer, praticamente o vagão ferroviário deriva do narrowboat inglês, né, que não vai dar para falar agora também. E nós fizemos aqui uma inversão. Existe a alça ferroviária Rio Grande da Serra Suzano, e nós, rigorosamente paralelo à alça ferroviária, nós estamos propondo um canal lateral estreito e raso em águas restritas, que, aliás, é um outro conceito que a gente fez questão de dialogar com o departamento hidroviário. O que é navegar em canais estreitos, rasos, com pouca vazão, em águas restritas, ou seja, entre barragens móveis e eclusas, né? Isso é um desafio para entender o que é hidrovia urbana. Normalmente, muitos técnicos que eu respeito muito costumavam falar assim: quando tirar o esgoto dos rios da metrópole de São Paulo, do Alto Tietê, não vai ter água para beber, muito menos para navegar, né? Eu acho que a gente podia ver na história da arte de construção de canais, né, que é levar a água para o deserto e fazer um oásis artificial, que dá, sim, para navegar com águas restritas, com pouca vazão. E nós estamos mantendo o Itaiaçupeba-Mirim, não só mantendo, como recuperando ambientalmente, porque o Itaiaçupeba-Mirim está completamente poluído, porque aqui é a indústria do petroplástico, né? Aquelas empresas que o nome é assustador, né? Só pelo nome já dá uma... Então, esse aqui é um corte típico, que a gente podia falar assim também na arte da construção de canais, que é um sentido muito importante da multiplicação dos térreos, né? O que era térreo se transforma em porão técnico, e o que era primeiro andar se transforma no térreo. Lá na FAO nós temos, no grupo de pesquisa, estudos sistemáticos, há muitos anos, por exemplo, no Jardim Helena, que é um distrito da subprefeitura de São Miguel, que infelizmente recebe o apelido de Pantanal, que poderia ser um elogio, porque o Pantanal matogrossense é muito bonito, mas é um bullying perverso de pessoas que lutam para construir o seu lugar, né? Eu costumo dizer que o Jardim Helena, lá em São Miguel, seriam os Batavos dos primórdios, né? Aquela região dos Países Baixos, entre Amsterdã e Antuérpia, né? Antes de ser Bélgica, né? Ninguém escolhe aquele lugar para morar porque acha bonito. Então, foi uma luta de séculos para construir, quer dizer, um ambiente construído que trata, sobretudo, desses assuntos. O que é o térreo, né?
E aqui a gente podia até falar que tem fragmentos de Utrecht, na Holanda, ou Chicago, que tem a multiplicação do térreo, ou Paris, que começou a reforma urbana, que tem os porões técnicos, enfim, tem vários lugares do mundo que tem isso. Mas lá em São Miguel Paulista, os moradores que estão lá, eles, pelo dia a dia, a dificuldade da enchente, que não enche água de degelo, que enche esgoto, eles não vão querer perder geladeiras e máquinas de lavar roupa, eles já transferiram, boa parte dos moradores que sofrem com essa cheia de esgoto, fica com água na cintura e sem água na torneira, eles transferiram geladeiras e máquinas de lavar roupa para o primeiro andar. O que tem no térreo, praticamente, são coisas que eles podem içar facilmente, né? E não perdem, né? Como também no bairro Fundação de São Caetano tem a mesma situação. Então, acho que isso é uma coisa recorrente na cultura construtiva mundial para aqueles que estão encurralados e têm que construir suas casas e suas cidades em área de risco. Aqui é um corte esquemático dos bairros fluviais do Tamanduateí, bairros fluviais que é na região da Moca, né? Essa região. Bairros fluviais do Pinheiros Inferior, que é essa região do CEAGESP, e São Miguel Paulista, que inclusive discute o espaço aéreo. Para vocês, eu acho que vale a pena, quem quiser pesquisar, é Paris-Rive Gauche, que desde o François Mitterrand, aliás, há 150 anos, Paris não parou de fazer esse tipo de coisa. Começou com a Ponte Neuf. Mas na zona leste, na margem esquerda de Paris, tem um projeto que é polêmico, mas está utilizando espaços aéreos das ferrovias aí, né? Então, aqui está um resumo. Eu fiz aqui tem em inglês umas palavras-chave para quem tem pessoas de fora aqui, né? Mas aqui são as 5 cargas públicas, que eu não vou falar agora. Depois, lá no site está tudo em inglês, dá para ler, né? Que é a primeira carga pública pioneira, que é o IPT, o Carlos Padovese, a equipe do Padovese, depois comprovou matematicamente, com a metodologia da engenharia, que, evidentemente, o sedimento de dragagem é a carga pública pioneira. Nós, na FAO, que somos arquitetos, intuímos que a dragagem responderia por 40% das justificativas dos investimentos públicos em projetos e obras. Então, está aqui, né? A dragagem, o lodo das estações de tratamento de esgoto, e enfim. O que eu queria falar, terminando aqui, aqui é um diagrama dos sistemas de portos. Nós temos 3 triportos, um em cada entroncamento, que desde os anos 60 o pessoal conhece, que seria o entroncamento do rodoanel, hidroanel e ferroanel. São as saídas para as rodovias. Eu não consigo apontar que acabou a pilha. Ah, não, voltou a pilha. Okay. Esse é um triporto na região oeste. Aliás, dentro do conceito de macrometrópole paulista, essa seria a plataforma, o nome que eles dão é plataforma logística. A remota fica nas outras regiões. Essa aqui plataforma logística urbana seria o transporte. Plataforma logística... Bom, esqueci agora o nome que a Secretaria Estadual de Transportes dá para o triporto. Enfim, são esses entroncamentos trimodais, né? Só que para nós não seria só plataforma logística, pessoal. Para nós, o triporto seria uma planta industrial, do mesmo modo que a indústria automobilística trabalha com a linha de montagem, nós da FAO chamamos carinhosamente, ou conceitualmente, de um modo, digamos, preliminar, de linha de desmontagem, considerando o aterro zero ou aterro quase zero, porque vocês sabem que o aterro zero é impossível, mas o aterro tendendo a zero era a nossa meta. Então, a planta industrial dos triportos, eu já vou terminar que eu estou estourando, né? É uma planta industrial, por exemplo, onde você vai transformar tudo que a gente acha que é lixo, você vai recuperar na forma de matéria-prima. É como se fosse uma mineradora do bem, digamos assim, né? Então, aqui tem o que seria uma dessas ilhas, como a Dársena, né? Na região de Carapicuíba, com biodigestores, etc., né? Termoelétrica compacta para coisas que não dá para ir para...
que aliás recupera vapor, que não vai dar para falar. Aqui nós fizemos a FAO, quem conhece a FAO é mais do que um prédio, é um dispositivo para pensar projeto. Nós mostramos aqui o que seria o transporte, tanto para carga pública quanto para carga comercial, se embarca e desembarca, né? Com uma dársena coberta. E aqui também em homenagem ao Artigas, que é uma das obras mais extraordinárias do Artigas, essa varanda, uma sombra no cais, né? Que é a garagem de barcos, na Guarapiranga. O que seria o ecoporto? O ecoporto, na verdade, são as instalações portuárias mais capilares do hidroanel, que na região dos 3 canais aí, navegáveis, seriam na foz dos afluentes, ou nas cabeças de pontes, e nas represas seriam nos fundos dos braços ou pontas de penínsulas, né? E o ecoporto, na verdade, é uma praça de equipamentos municipais, né, que fomenta a cultura de valorização das águas urbanas. Estamos agora na FAO, com grupos de pesquisadores bolsistas, projetando os primeiros ecoportos piloto nas 2 represas, Guarapiranga e Biring. São 5 ecoportos. Um na Estrada dos Funcionários Públicos, no enfim, se transformou agora num parque, que é o antigo Clube dos Funcionários, que é o Parque Náutico Guarapiranga, na margem esquerda. Aqui do lado da garagem de barcos tem o antigo CDC Guarapiranga, onde nós vamos instalar um estaleiro-escola, com ênfase à carpintaria naval, uma escola municipal de remo e vela, ligada ao esporte, essa escola municipal de remo e vela. O estaleiro-escola, apesar do nome fantasia, tem a palavra escola, é da cultura, para contraturno, onde a criança vai construir o barco, que vai aprender a remar e velejar. E o Centro de Educação Ambiental, ligado à cultura dos repensar, reduzir, reutilizar, onde o ícone seria uma microestação de tratamento de águas pluviais e microestação de tratamento de esgotos. Se vocês forem ler o relatório conceitual, não é só navegação. Nós defendemos uma capilarização da unidade hidrográfica de gestão com microbacias, microestações de tratamento de águas pluviais e microestação de tratamento de esgoto por microbacia, né? Aqui eu peguei um de Estrasburgo, mas o que nós estamos desenvolvendo, inclusive com várias oficinas com universidades estrangeiras, a Universidade da Flórida, lá, que estamos discutindo o intracostal do Atlântico, com Princeton, um trabalho de 4 anos, que é a região lá dos canais, lá o Erie Canal. Enfim, tem várias universidades. Delft, a mais antiga, né? E o Delft, o pessoal da engenharia entendeu a nossa proposta da FAO, que é fazer os barcos de carga e os barcos passageiros terem propulsão ambientalmente adequada, ou seja, totalmente elétrico. Vocês vão ler no relatório conceitual de 6 anos atrás que nós estamos propondo propulsão com hidrogênio, que Amsterdã já tem para os barcos turísticos. O desafio é você deslocar 400 toneladas, que é a proposta do barco urbano de cargas, com motor elétrico, enfim. É um desafio que o pessoal de Delft está muito animado com isso. Aqui umas imagens de um dos estudantes. Nós temos aqui uma imagem que eu vou falar o seguinte: tem várias, na história da construção de canais, desde a Revolução da Agricultura, alguns teóricos, né, sobre arqueologia industrial identificam vários surtos chamados canal mania. A Europa, por exemplo, podia falar da Ásia, né? Porque, aliás, o grande canal da China, tudo isso. Mas a Europa, por exemplo, só para falar para nós, o Brasil, que a gente nunca completa nada, né? É de uma fragilidade institucional impressionante. Como tem pessoal da Bélgica aqui, né? É importante saber as hidrovias urbanas na Europa. Falei do canal de Languedoc, o canal de Midi, que transformou a Península Ibérica numa ilha, para evitar Gibraltar. O Gota Canal, para evitar lá o estrangulamento lá em Malmo, que liga Gotemburgo a Estocolmo. O canal Mariinsky Canal, que só foi o Stalin que completou, né? Mas começou com Pedro Grande. São Petersburgo é, digamos, uma das instalações, cidade portuária, do grande conexão do Mar Branco, Mar Báltico e Mar Negro. E o canal Reno-Meno-Danúbio praticamente tem a mesma idade de concepção, digamos assim, do canal de Midi.
Só que, evidentemente, todas as guerras, a Guerra Fria, só quando, digamos, caiu a União Soviética, acho que foi o Helmut Kohl que concluiu lá em Bamberg o canal. Lamentavelmente, nós não construímos, por exemplo, no Brasil, os primeiros slides falavam disso, da hidrovia Norte-Sul, ou hidrovia Ori-Amapá, que seria Orinoco, Amazonas e Prata. Temos aqui o engenheiro Mendes da Rocha, que é pai do Paulo Mendes da Rocha, que, enfim. Mas se eu voltar 100 anos atrás, na segunda metade do século XX, um engenheiro da Bahia, da região de São Francisco, que mudou para Belém do Pará, chamado José de Moraes, fez um relatório extraordinário sobre a importância de interligação das bacias hidrográficas no Brasil e montar uma rede de cidades fluviais, trazer as cidades do longínquo Mato Grosso, que é Corumbá e Cuiabá, para a pujante rede de cidades da bacia amazônica, que também não conseguimos fazer. E se eu recuar mais quase 200 anos, né, 1700 e final do século XVIII, o Alexander Humboldt fez aquela comprovação daquilo que o pessoal intuía, mas não entendia, como o Orinoco podia ter um canal de derivação natural. Eu acho que são coisas que a gente podia discutir aqui, né? Claro que agora eu voltei para o âmbito da interligação das bacias da América do Sul, mas como é que a gente pode discutir uma cultura de uma estruturação de bairros, onde os bairros têm a presença das águas e das árvores, ou seja, infraestrutura azul e verde, como nós estamos chamando lá em Delft, que é você estruturar um tecido urbano para os bairros fluviais do Tamanduateí, os bairros fluviais do Pinheiros e os bairros fluviais do Tietê, lá em São Miguel Paulista, com a inclusão de uma rede de canais e uma rede de lagos, visando o uso múltiplo das águas, né? É isso aí. Obrigado, viu, pessoal? Desculpa o atraso.